podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Por muitos anos, a Intel foi sinônimo de inovação em semicondutores, mas finalmente ela está vendo a sua liderança ser desafiada, tanto em design de chip como em tecnologia de fabricação. No episódio de hoje, conversamos sobre os planos da Intel para manter o seu reinado. Então aguenta aí que a gente já começa. Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? É isso aí, com Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G Plus, Moto G 5G, Moto G100 e Lenovo Legion Duel, você tá pronto para a tecnologia que tá revolucionando o futuro da internet no país. A conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar. Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Nos últimos anos, a Intel vem enfrentando bastante competição, né, nas áreas que ela costumava dominar ali com relativa facilidade até. Isso acabou rendendo até uma troca de CEO. Pat Gelsinger acabou de assumir ali a liderança da empresa e vem com uma mentalidade completamente diferente do que estava sendo feito até agora. Bom, semana passada ela fez um evento, o Intel Unleashed, onde eles apresentaram aí o novo plano, né, da empresa, o que a Intel vai ser daqui para frente, o que ela vai buscar. E assim, muda radicalmente, pelo menos alguns pontos, muda radicalmente a Intel que a gente estava acostumado, né? A Intel que a gente conhecia por tantos anos. A gente vai discutir hoje um pouquinho disso, né? Quais são essas mudanças e o que ela significa para o mercado como um todo e para a gente também como consumidor. Mas antes, Riga, queria puxar o que está acontecendo com a Intel, né? O que os concorrentes vêm fazendo que fez com que ela se mexesse? Pois é, acho que a Intel está sendo atacada de todos os lados, né? Tem aquela situação em que, e agora, né? A gente tem uma brigando para pegar um pouco da nossa fatia de mercado, e tem outra que conseguiu fazer um produto bom e tá puxando mais outro, e aí fica nessa, né, uma gigante ali que tá estabelecida e que ficou durante 24 anos como líder inquestionável ali no mercado de semicondutores, de repente tem alguém que, olha, tô aqui, presta atenção em mim. E eu acho que esse é o momento da Intel. Então, indo do mais emocional ali para o mais racional, a gente pode pegar, por exemplo, a AMD. Eu acho que a AMD é uma empresa que essa briga AMD-Intel não é de hoje, né? É de muito tempo e sempre teve altos e baixos nas duas empresas. A AMD, até 2015 ali, ela não era nenhuma ameaça para a Intel. Teve a época boa do Athlon 64, no começo dos anos 2000, foi legal e tal. Mas desde então, assim, Core 2 Duo, Core 3, Core 5, Core 7 reinando, não tinha como escolher a AMD se você quisesse preço e desempenho. A Intel conseguia fazer com preço competitivo um chip muito bom. Hoje não. Hoje tem um produto da AMD, especialmente para o público gamer, que tem um apelo, né? Tem uma identificação maior com a marca, até por causa das placas de vídeo da AMD. Ela tem chips mais competitivos que dá sim, dá para competir ali com o Intel, e a gente vai descobrir por quê, muito por causa da estagnação. Aí a gente tem, recentemente, Apple com M1, que, olha, assim, a gente gravou alguns Tecnocasts sobre isso. É claro que eu sou entusiasta da tecnologia, estava esperando por isso há muito tempo, mas ela conseguiu, a Apple, lançar um chip com desempenho melhor e principalmente com uma eficiência energética muito superior sem usar nada da Intel. Isso é um marco, porque, assim, mesmo a AMD, ela usa, se você pegar ali 64 bits, x8664, as duas empresas, a AMD e a Intel, elas compartilham tecnologias para fazer uma arquitetura ali que seja compatível. Por isso que você pode comprar processador da Intel, processador da AMD e funciona com Windows de boas, porque tem uma compatibilidade, as empresas se conversam. E a Apple foi lá e, não, vamos lançar aqui um chip nosso, a gente já faz isso bem no iPhone e no iPad, beleza.
E recentemente teve a Samsung, e aí o lado totalmente racional, né? Samsung é grande empresa de semicondutores, né? Não só por causa de processador para celular e de modem, mas também por causa de memória. Então é uma empresa que tem muita expertise, fabricou para Qualcomm, fabrica para todo mundo a Samsung, e teve um trimestre ali que ela faturou mais do que a Intel. Isso não acontecia há 24 anos. E você pode falar que AMD, super legal, Apple, legal e tal, mas os números, isso dá um impacto grande ali, né? É tipo, gente, eles faturaram mais, a gente era líder inquestionável. E de repente, né? Tá tendo uma concorrente aqui, e uma concorrente, por sinal, com muito potencial, porque eles, inclusive, têm mercados que a gente nem consegue entrar direito. Então, acho que pegou ali no calo da Intel, né? Precisava se mexer. E além disso, né, mesmo com a linha de processadores dela, que ainda é líder, né, quando a gente fala de mercado de consumo final aí, pessoas como eu e você, dificilmente você vai pegar um notebook que tenha um chip de outra fabricante que não Intel, né, a maioria é Intel. Em alguns casos você ainda acha coisa da AMD, mas Intel é líder inquestionável ainda. Mas já acende um alerta quando, além de tudo isso que vem acontecendo, né, uma empresa que não tem histórico de desenhar processadores, ter o design do chip, tem o histórico com o mobile, que a Intel perdeu o barco faz bastante tempo, né, mas chega e lança para computador um chip com a performance que, enfim, a gente já falou bastante aqui no Tecnocast, não precisa, né, estressar mais esse ponto. Mas quando a gente fala dos próprios chips da Intel, até com ela mesma ela vinha tendo problemas, né, de não conseguir atingir ali a litografia que o resto do mercado já estava fazendo com ARM, pelo menos, e quando fazia, vinha chip com problema, não conseguia ter estabilidade. O Alecrim pode contar um pouquinho mais disso também, né, Alecrim? Eles anunciaram uma mudança no processo de desenvolvimento de tecnologia da Intel para tentar voltar aos eixos isso, né, até uma filosofia que já existia antes, porque estava acontecendo muito disso. Prometia uma data, chega nessa data, não tem ainda o chip com a quantidade de nanômetros que foi prometida. Mas vai chegar em quanto tempo? Mais tanto tempo. Chega na data, de novo não tem o chip, ou quando chega, tá com problema, né, Alecrim? É bem isso mesmo que aconteceu. A Intel vinha seguindo uma lei que a gente conhece muito bem, que é chamada de Lei de Moore, né? Essa lei foi criada, não é bem uma lei, eu diria que é uma profecia, digamos assim, que era quando o Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, ele publicou em 1965 um artigo que dizia que a quantidade de transistores que podem ser colocados num chip aumentaria 100% a cada período de 18 a 24 meses, graças à miniaturização, né, os nanômetros que a gente tanto fala nos processadores, né. E, de certa forma, a Intel vinha conseguindo seguir essa lei porque ela, em 2007, ela começou a seguir uma abordagem, um modelo que ficou conhecido como TickTock, que era basicamente o seguinte: primeiro, a Intel implementava uma nova tecnologia de miniaturização, e aí chamava essa primeira fase de TIC, e aí na geração seguinte, ela mantinha esse mesmo processo que ela havia criado na geração anterior, mas combinava isso com uma arquitetura nova, que era chamada fase TOC. Então era sempre assim, você fazia um lançamento primeiro de um novo padrão de miniaturização, que é a TIC, depois a geração seguinte você melhorava isso na forma de uma nova arquitetura, que era a fase TOC. Então sempre foi assim, TIC-TOC, desde 2007. O problema é que lá por volta de 2015, ela começou a se atrapalhar e muito com isso, porque foi quando ela lançou os chips Broadwell, né, de 14 nanômetros, que correspondem à quinta geração de chip Core, né? Hoje a gente está na 11ª, e aí a gente está falando da quinta geração. Essa quinta geração era uma fase TIC, né, porque foi quando a Intel lançou, que nem eu disse, o processo de 14 nanômetros. Eu até fui conferir para ver se fazia realmente tanto tempo que a Intel tinha lançado a arquitetura Broadwell de 14 nanômetros, porque é 2015, é isso mesmo, tá 2015, certo. E aí aconteceu, no ano seguinte, ela lançou os chips Skylake, que seriam TOC, né? O Broadwell é TIC, Skylake como TOC, e aí ainda fazia sentido, porque o Skylake foi mantido ali no processo de 14 nanômetros, otimizado. Só que aí ele trouxe uma arquitetura nova, que com isso trouxe um soquete novo, suporte a memórias DDR4, alguns recursos de overclock, enfim. Só que aí, o que aconteceu? Ela deveria, então, na geração seguinte, sair dos 14 nanômetros, né? Que isso seria o quê? Em 2016 para 2017. Só que ela não conseguiu. Então, em vez de lançar o que seria o modelo TickTock,
e depois continuar de novo, TikTok, TikTok, o que ela fez? Ela lançou um TikTok e toque de novo. Por quê? Porque ela não conseguia sair dos 14 nanômetros para os 10 nanômetros. E aí, meu amigo, foi que a coisa desandou de vez, porque até hoje ela tá meio presa nisso. Não é que ela não tenha, naquela época, ali por volta de 2015, 2016, ela já tinha ali uns protótipos de 10 nanômetros, mas como o Mobilon falou, eram modelos instáveis, né? Apresentavam alguns erros bem bizarros e a Intel não conseguia otimizar aquilo ou corrigir os problemas em tempo hábil, até que ela falou, bom, vamos ter que dar uma enrolada aí, né? Foi quando ela adotou uma nova estratégia, ela abandonou o TikTok e anunciou uma estratégia identificada pela sigla PAO, que é de processo, arquitetura e otimização em inglês, né? E aí, o que significa isso? Significa basicamente que vamos reciclar a arquitetura de 14 nanômetros até não dar mais, e é o que ela está fazendo até hoje. E quando o Pat Gelsinger assumiu a Intel, oficialmente, né, em fevereiro aqui de 2021, ele falou o seguinte, olha, a gente vai tentar voltar com esse modelo. Ele falou, na verdade, que vai voltar, mas eu acho que se ele tivesse colocado tentar, seria um pouco mais preciso, porque a Intel ainda está patinando um pouco nesse quesito, né? E se você ela, na verdade, quando ela saiu de 22 nanômetros para 14, já deu um trabalho enorme para eles, mas eles conseguiram ali cumprir o prazo, deu uma enrolada ou outra, deu um problema ou outro, mas conseguiu. Aí dos 14 pro 10 complicou mais, e agora dos 10 para 7 nanômetros, cara, isso aí vai ser uma dor de cabeça tremenda, já tá sendo, na verdade, né? Porque eles estão trabalhando nisso. Porque à medida que você vai diminuindo cada vez mais complexo a coisa fica, né? Porque, teoricamente, ali os transistores vão ficar mais próximos, aí tem toda uma questão de trabalhar a dissipação de calor do chip, enfim, tem vários aspectos que tem que ser estudado nisso. Mas, enfim, o Pat Gelsinger é um cara mais técnico, né? Ao contrário do Bob Swan, que era o antigo CEO, ele tem uma visão muito mais técnica porque ele já trabalhou em vários anos com o desenvolvimento de processadores. Ele é considerado um dos pais do icônico 486. Ele também atuou bastante no projeto da linha Pentium, principalmente dos primeiros modelos. Ele, enfim, é um cara que teve, antes de voltar para a Intel agora em 2021, ele teve uma passagem de 30 anos na empresa, né? Então é um cara que conhece bem o mercado e é um cara que conhece bem como a Intel evoluiu ao longo da história, e agora, como ele tem essa bagagem, ele consegue, de repente, ver a luz no fim do túnel, né? Ele sabe indicar o caminho que ele vai seguir a partir de agora. Isso ficou bem claro nessa veia com a engenharia do Pat Gelsinger, né? Porque antes dele a gente tinha o Bob Swan, que ficou pouquíssimo tempo na Intel, pouco mais de 2 anos. Ele substituiu o Brian Krzanich, que era um cara que fez carreira na Intel, começou como engenheiro há 30 anos, subiu até virar CEO e tal, mas na época do Brian já tinha uns problemas na Intel, inclusive essa questão do Skylake ficar travado ali nos 14 nanômetros. Hoje a gente tem chips da Intel novos de 14 nanômetros, então a gente brinca, é o 14 nanômetros plus ou 50 tons de 14 nanômetros, porque parece que nunca sai disso. E o Bob era um cara mais de negócios, né? Eu cheguei a ver umas entrevistas com ele e claramente era uma pessoa que tinha uma visão ali mais macro da empresa. Ele falava dos inúmeros mercados que a Intel podia entrar, podia explorar, como automóveis, nuvem, IA, etc. Data centers, por exemplo, é um segmento que a Intel se dá muito bem. Em data centers, sim, a Intel tem uma liderança inquestionável, tipo 98%, umas coisas assim. E o Bob Swan acreditava na empresa, né? Ele saiu até uma reportagem em 2018, eu tava vendo, dizendo que o Bob Swan era o único insider, ou seja, uma pessoa ali de dentro da empresa, que tinha conhecimento dos pormenores ali da empresa, que comprava ações da Intel desde 2010. Então, os outros executivos da Intel não compravam ações da Intel, ele comprou. Então, ele acreditava nessa coisa. E aí entrou o Pat Gelsinger, né? E, assim, obviamente, ninguém duvida da capacidade técnica dele, até por ter sido um dos arquitetos ali do Intel 486, que foi muito icônico. E na Keynote, ele já começou jogando a questão do EUV, e sem explicar muito ali, não. A Intel preferiu não jogar muitas fichas no EUV, porque não era uma tecnologia madura de fabricação. EUV é uma tecnologia de fabricação baseado em luz ultravioleta extrema, que a TSMC e a Samsung investiram e tal, e hoje eles estão conseguindo, né, a TSMC e a Samsung, fazer chips de 7 nanômetros, e hoje você tem no seu celular 7, 5 nanômetros baseados em EUV. A Intel, naquela época, ela decidiu que a tecnologia não está muito madura, então vamos tentar fazer do jeito que a gente sabe e miniaturizar do jeito que a gente sabe. Então ela não apostou tanto
e as outras apostaram. E aí o Pat já jogou um meia-culpa ali, dizendo que a Intel acabou ficando do lado errado da história, isso atrasou o cronograma de toda a linha de processadores, atrasou 10 nanômetros, 7 nanômetros. Beleza, vai chegar, mas tá bem atrasado, já deveria ter chegado, a gente já deveria estar falando de Intel 7 nanômetros, e não tá. Então, ele entende ali, ali do detalhe do chip mesmo, ele é um cara do silício, né? Não é um cara tanto de negócios, e eu acho que a Intel precisava de um cara assim, precisava de um Satya Nadella que talvez assim, não seja um cara que nasceu nesse mundo de executivos e controlar finanças e tal, mas de um cara que entende pra caramba do produto que a empresa vende, né? E o Satya Nadella é o cara de cloud da Microsoft, né? Ele surgiu a partir da divisão de cloud da Microsoft, que era a divisão que tava dando dinheiro ali, e de repente ele virou CEO e o resto é história, a gente gravou o Tecnocast sobre isso. Acho que a Microsoft se deu muito bem e a Intel, talvez, possa finalmente ir pro lado bom da história e renascer, assim. Não que ela esteja mal das pernas, eu acho que a nossa visão de consumidor final às vezes é meio distorcida pelos produtos que a gente vê. Mas assim, financeiramente ela tá muito bem, ela não tá chorando não. Sim, aí que tá, né? Financeiramente a Intel vem crescendo o lucro ano após ano, a dívida também deu uma crescida nos últimos anos, principalmente, mas lucro não para de crescer. Inclusive, ela falou que vai abrir uma fábrica, né? Uma fábrica vai ser lá nos Estados Unidos, várias fábricas, né? Na Europa, nos Estados Unidos. A ideia dela é trazer um pouco mais o fornecimento de chip para mais próximo das pessoas, né? Dos mercados consumidores. E ela pretende investir 20 bilhões de dólares nessas fábricas. E 20 bi foi só o lucro que ela teve ano passado. Então, basicamente, ela vai investir o lucro todo, né, nos próximos anos aí para abrir essas novas fábricas. Mas aí a gente chega num ponto interessante, né, da mudança de cultura da Intel. Até hoje, ela sempre foi uma empresa um tanto quanto verticalizada, né? Ela desenvolvia os chips dela ano a ano, né, com esses esquemas, né, de desenvolvimento, tipo o TikTok, o PAO, vamos falar PAO, que é melhor, né, que o Alecrim falou. E ela oferecia no mercado esses chips e compra quem quer, consome quem quer, né? Era mais ou menos isso. Ela nunca foi uma empresa de fazer chip customizado e principalmente nunca foi uma empresa de fabricar chips para os outros, né? E aí vem duas mudanças importantes que vão acontecer daqui para frente na Intel. A primeira delas é que agora ela passa a fabricar chip para os concorrentes. Então vem a ironia, né? A Intel que tá soltando um monte de vídeo de publicidade zoando com a Apple, né? Inclusive com o Justin Long, que é aquele ator que fazia o I'm a Mac naqueles comerciais antigos que tinha o velhinho quadrado do TI, né? Que era o PC. E o Justin Long era o descolado que fazia o I'm a Mac. Eu sou o cara da Apple, sou descolado e tal. E agora a Intel contratou ele para falar bem dos notebooks com Windows para competir com a Apple, né? Fazendo uma ironia óbvia com a Apple aí. Só que depois de divulgar esses comerciais, isso tudo agora em março, ela divulgou esses planos de abrir fábricas e que ela com certeza já está conversando, está indo atrás da Apple para ser uma das fornecedoras também para a Apple, ou seja, fabricar os chips da Apple, né? Não são os chips da Intel. Ela vai pegar o design da Apple e fabricar para a Apple, que basicamente é o negócio da TSMC, né? A maior parte da oferta de chips hoje fica lá na Ásia. E o plano da Intel é entrar nesse mercado e começar a fazer chip para os outros também. E, cara, essa é uma mudança, acho que tem vários pontos que a gente pode discutir aí, né? Porque é bem radical para a Intel. Não, primeiro eu queria imaginar como é que foi a reunião ali entre o departamento de marketing da Intel e o de engenharia e de negócios ali. Ou a não reunião, porque, assim, num mês, numa semana, eles estão tirando sarro. Não, mas você tem que comprar a Intel, porque esse Apple M1 aí não tá com nada, não. E aí, na outra semana, o CEO tem que falar, olha, a gente tá aberto, assim, a fabricar chips para outras empresas. Isso é claramente um recado para quem tem como fornecedor uma TSMC da vida, uma Global Foundries ou uma Samsung. Ou seja, a Intel quer um pouco desse mercado de foundry, né, de empresas que fabricam processadores para
ela. E isso é muito louco nesse negócio da Intel, né? Porque a Intel sempre fabricou pra ela e é isso aí, acabou, assim. Se você quiser o seu processador, você vê aí o que você consegue fazer, mas a gente faz o nosso e não enche o saco. E agora não, agora eles estão meio que correndo atrás de um mercado que eles não têm. Isso é muito louco pra uma empresa que, assim, tinha uma... ninguém duvida da capacidade técnica da Intel, mas, assim, é uma mudança meio que de cabeça pra baixo ali, porque como que uma empresa que sempre fabricou e que sempre foi referência nisso, hoje, de repente, olha, a gente precisa de escala aí, né? A gente precisa de você. Se quiser, vem com a gente tá aberto, usa as nossas fábricas. É bem estranho, né? Pois é, e ele falou diversas vezes, né, da arquitetura nova deles, que agora eles também vão poder fazer chip customizado, modularizados, né? Eles teriam melhor essa oferta, que é uma coisa que já acontece bastante com TSMC, né? Ela tem isso de oferecer, não, então você tem essa demanda, e eu preciso tirar uma parte do chip, colocar outra, a TSMC faz isso, ela oferece isso para os clientes dela. E a Intel não, a Intel eram os chips já fechados para as diversas áreas que ela oferece, né, de servidor a consumidor final, inteligência artificial, ela já tinha o chip pronto ali. Mas essa parte, eu acho que é a mais crítica, e ela foi explorada pelo Pat Gelsinger, o CEO, durante a apresentação, como competition, com 2 Os. É meio competição, se a gente for traduzir. E acho que eu dei pausa na tela. Essa hora eu fiquei um tempinho com competição. O cara juntou as 2 palavras, sabe? E porque é exatamente isso. A ideia é você colaborar, você ter como cliente uma empresa que é o seu competidor direto. E aí eu queria levantar nessa parte, dentro do universo da tecnologia, quais outras empresas a gente já conhece que faz isso, e tentar fazer um paralelo com o que a Intel tá querendo fazer, porque eu acho que tem algumas diferenças. Então, por exemplo, se você pega a Samsung, ela fornece memórias para os iPhones, né? E há bastante tempo já que isso acontece. E só que é o maior competidor dos iPhones, ou o contrário, porque a Samsung domina. Só que ela colabora, né? Dentro dos iPhones tem tecnologias da Samsung, memória, tela. A mesma coisa com Sony. A Sony, até alguns tempos, ela fabricava celulares também. Agora, eu nem sei se ainda existe esse setor da Sony, eu sei que estava muito mal das pernas, mas ela também fornece sensores para as câmeras dos smartphones. Então, todo celular high-end utiliza os melhores sensores da Sony. E ela tinha os próprios smartphones. Então, assim, da mesma forma, ela tinha relações de competição, se a gente for usar esse termo traduzido aqui. Mas, acho que fica bem claro, quando a gente para analisar as diferenças dessas relações. Porque, primeiro que elas não competem na tecnologia do produto que elas fornecem. Acho que esse é o principal ponto. A Samsung, ela fornece a memória, mas a Apple não fabrica a memória. Então, não existe uma competição na tecnologia de memória. Não tem esse risco da Apple pegar a memória da Samsung ou pegar o design da memória e fazer um produto igual, um produto para concorrer. E a mesma coisa com os chips da Samsung. Ela é apenas uma fornecedora, então um design modular de empresa. É uma coisa bem horizontal. Você compra quem faz o melhor no mercado e você coloca o melhor no seu produto. Você não desenvolve dentro de casa. E no caso da Intel, isso é diferente, que ela continua enxergando como core business dela a parte de R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, é o design do chip, só que ela vai passar a fabricar para empresas que concorrem com ela nesse setor desenvolvendo design. Então, o Pat até falou na apresentação que é um desafio jurídico gigantesco, e eu imagino que é um desafio muito maior do que o desafio de Samsung e Sony, os exemplos que eu arrumei aqui, porque é competição direta. Ela quer fabricar para os outros o produto que é o core business dela, diferente dos casos de Samsung e Sony que eu citei aqui. Mas ainda assim eu acho que é uma estratégia que tem potencial, porque quando a gente fala do mercado de semicondutores, a gente está falando de um segmento que é muito complexo tecnicamente. Por que a gente tem poucas empresas como a TSMC? Tem a Global Foundries, tem a própria Samsung, e tem poucas. Você conta na palma da mão quantas empresas desse tipo tem no mercado. E isso porque é muito difícil fabricar chips com o padrão de tecnologia que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vê a demanda por chips aumentando cada vez mais. Atualmente está passando por uma crise, né? Até que tem alguma relação com a pandemia e tudo mais. Mas, assim, a demanda por chips está aumentando muito por diversos fatores. Você tem cada vez mais dispositivos móveis, você tem aí os dispositivos ligados à internet das coisas. Enfim, tem uma série de motivos que está fazendo a demanda por chips aumentar e a produção não dá conta disso. Então, de repente,
realmente o que o Pat enxergou aí foi uma oportunidade. Ele viu, olha, que outra empresa tem potencial de entrar nesse mercado e conseguir de imediato alguma clientela? Intel, porque a Intel já tem uma bagagem longa nisso. É óbvio que ela vai ter que investir bastante, né? 20 bilhões aí, que nem já foi falado. Mas assim, do ponto de vista prático, ela conta com a bagagem dela e pode colocar isso no mercado de uma maneira muito mais rápida do que outra empresa que estaria entrando no mercado nisso pela primeira vez, entendeu? Então eu acho que por esse ponto de vista, apesar de todo o risco jurídico, né, toda a questão que ela vai ter que ir lá elaborar contratos muito bem feitos, desenvolver um processo de auditoria, de repente com um auditor independente para ver... Times separados também para não compartilhar, vazar, design. Tem uma série de fatores que ela vai ter que estudar e depois colocar isso no papel para viabilizar esse projeto, mas se tem uma empresa que hoje tem capacidade para entrar nesse mercado de semicondutores por contrato, né, ou seja, chips feitos por encomenda, é a Intel. Só um complemento, ele falou na apresentação, me respondendo uma pergunta no final, que tem que ter o time bem separado, é como se fosse uma operação completamente nova, separada, dividida, mas ainda assim faz parte da Intel. Então, para não ter esse risco de vazar o design, vazar, né, tecnologia do cliente para os cientistas da Intel. Cara, é um desafio bizarro aí. Isso é muito louco. E talvez essa questão de a Intel ser uma das poucas empresas que pode, de repente, aí abrir uma fábrica de semicondutores, né, porque já tem a expertise, tem o dinheiro, tem pessoas capacitadas para isso, talvez acabe jogando até contra ela, porque, bom, primeiro uma fábrica da Intel vai atender primeiro aos interesses da Intel. Então é claro que a maior fabricante, a maior cliente dessas fábricas novas da Intel, quase certeza que vai ser a Intel mesmo, né? Então, assim, já fica meio difícil dividir aí. E aí entra uma questão que é a seguinte: será que uma Apple, uma Qualcomm ou uma AMD vai se dispor a falar para a TSMC, a Samsung ou a GlobalFoundries: olha, a gente vai diminuir um pouquinho esse ano a nossa produção com vocês e a gente vai colocar um pouco de dinheiro ali na Intel. Consegue fazer aí o que vocês estão fazendo e tal. Eu tenho minhas dúvidas, porque a Apple, se a gente pegar, por exemplo, o Samsung, o caso do Mobilon, a Apple, ela fez vários movimentos ali para tentar se livrar da Samsung nos últimos anos e tentar reduzir a dependência da Samsung. Porque, querendo ou não, você está financiando o desenvolvimento de um produto concorrente. A divisão é separada, mas o dinheiro entra no mesmo fluxo de caixa que vai para pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. No final das contas, pode ser Samsung Semiconductors, diferente da Samsung Electronics. São empresas diferentes, mas a holding, o conglomerado ali, é Samsung. E o dinheiro de uma pode ser transferido para outra. Então é bem difícil você fazer essa divisão, por mais que, lógico, a gente acredita que a Samsung e a Apple sejam profissionais e realmente tem ali um contrato de confidencialidade, né? Não pode a Apple desenvolver um processador e a Samsung usar a tecnologia da Apple no processador dela, né? Fica complicado. Mas, por exemplo, a Apple, ela parece que ela só ficou onde ela não tem como fugir. Então, por exemplo, tela. A Samsung é a maior fabricante de telas de altíssima qualidade AMOLED para celulares. E a Apple só tá na Samsung porque a LG Display, que era talvez a segunda opção, não estava atendendo os padrões que a Apple queria. São padrões fortes de qualidade que só a Samsung conseguia fazer. E a Apple botou dinheiro na LG Display para tentar, né? Vamos se ajudar aqui, me ajuda a te ajudar, né? É tipo, eu vou botar um pouco de dinheiro aqui, daí vocês melhoram o processo de vocês, investem mais em pesquisa para fazer uma tela que a gente consiga comprar e que seja de boa qualidade mesmo, que seja tão boa quanto a da Samsung. E aí, beleza, todo mundo ganha, né? Porque você tem mais concorrência ali. Se você tem só a Samsung fornecendo tela de boa qualidade, a Samsung vai cobrar mais caro, é óbvio, só ela tem. Agora, se tem uma LG, se tem uma segunda opção, fica mais fácil. Agora eu fico pensando se, por exemplo, a Apple, acho que é o caso mais clássico porque é uma briga que tá acontecendo agora, né? A Apple foi lá, lançou o M1, super legal, processador baseado em ARM. Se a Intel quiser fazer, ela tem licença de ARM, ela pode fabricar, mas será que a Apple estaria confortável em financiar a Intel, botar dinheiro na Intel para fabricar os chips dela, sendo que a TSMC já consegue fazer isso super bem? E outra, a Intel há 10 anos, assim, processo de fabricação da Intel inquestionável. 15 anos, então, vixe, não tinha nada que chegasse perto do que a Intel fabricava, assim, era muito louco. Você via a Intel lançando uma tecnologia de processador e a AMD, dali a 2 anos, conseguia fazer algo que chegasse perto. Mas era assim, a Intel tava muito acima das concorrentes. E hoje não. Hoje a Intel tá correndo atrás. Ela tá
fazendo várias desculpas ali. A gente atrasou porque teve uma decisão errada e tal. Então, ela vai começar nesse modelo de fabricar para as outras numa situação muito diferente, muito pior do que ela tinha no passado. Então, assim, por que eu vou botar dinheiro na Intel sendo que a TSMC tá fazendo melhor? Aí que tá. Eu acho que uma parte que explica o grande sucesso da TSMC, além, é lógico, da capacidade de entregar ao mercado produtos estáveis, produtos bons, baratos, enfim, que é o básico, é o fato de ser uma empresa que não faz mais nada, né? O foco da TSMC é fazer chip para os outros. Ela é uma fábrica, um fabricante de chip. Ela não faz design de chip, então ela não concorre com ninguém do mercado. Então eu acho que isso explica um pouco do sucesso da empresa, da confiança que as empresas têm na TSMC. Existem outras no mercado que também são só focadas na fabricação, mas se a gente pega, por exemplo, a NVIDIA é uma empresa que não fabrica chip. Ela, igual a Apple, ela desenvolve o design dela e ela tem os fornecedores de chip que fabricam para ela. E aí a Intel, o que a Intel quer fazer é ficar em cima do muro. Ela quer ao mesmo tempo fazer o design, vender o dela e concorrer enquanto ela fabrica para quem ela está concorrendo. E aí a gente chega numa teoria que eu não vou tentar explicar em detalhes, porque, para ser bem sincero, eu não li o livro, mas eu li sobre a teoria e eu achei que ela encaixa, ela é bem interessante. É do professor Clayton Christensen. Ele é um professor de administração, famoso, autor, ele era professor na Harvard Business School, ele já morreu acho que ano passado. E ele escreveu, um dos livros que ele escreveu que é muito famoso, é O Dilema da Inovação. E assim, ele é um guru, assim, para empresas de tecnologia, é um cara muito visionário, assim, dentro do campo de negócios e disrupção, principalmente. E aí uma das teorias dele fala sobre essa questão da empresa modular versus a empresa integrada. E assim, explicando bem raso o que eu entendi, tá? Ele argumenta que as empresas mais modularizadas, elas tendem a ser as mais bem-sucedidas e as que conseguem sobreviver por mais tempo. E a gente consegue puxar alguns exemplos aqui. Acabei de falar vários, né? A NVIDIA não fabrica o chip, então ela é modularizada. A Microsoft acho que é o principal exemplo, que a hora que você pensa no software, é tudo modular. O hardware é modular, o Windows é compatível com tudo, então é uma empresa muito horizontal no núcleo do business dela ali. A Apple, apesar de ela estar tentando se integrar cada vez mais, verticalizar cada vez mais, que é a filosofia dela, ela ainda apresenta um certo nível de modularização. E aí é principalmente no ponto da fabricação. Ela faz o design do chip, mas ela não perde tempo fabricando o chip dela, né? Então ela consegue entregar volume e qualidade, porque ela só tem o laboratório e a pesquisa em desenvolvimento do design do chip. Tem até o nosso exemplo aqui dentro de casa, né? O Tecnoblog também é uma empresa bastante modular. A gente poderia desenvolver o CMS do zero, que é o sistema que gerencia o site, coloca o site no ar, mas a gente utiliza o WordPress, que é um sistema desenvolvido por pessoas muito mais capacitadas e experientes do que a gente para conseguir fazer um gerenciador de conteúdo. Então a gente consegue ter vantagem no mercado, não gastando tempo e dinheiro investindo nessa parte. E no caso da Intel, por muitos anos, ela foi uma empresa talvez muito, muito integrada, muito vertical, querendo fazer tudo. Ela faz o chip dela, ela não modulariza, ela não oferece opções de customização. Tem vários casos, acho que a Intel teve um caso com memória, que ela tentou se juntar com a Intel para melhorar a memória da Intel. A Intel não topou, é o que tem aí, e aí isso acabou matando a divisão de memórias da Intel ali, ela perdeu bastante com a competição, a Apple conseguiu fazer com outras empresas. Enfim, tem vários casos de empresas que procuraram a Intel para tentar desenvolver e a Intel não quis. E aí a gente entra na parte da competição, né? Que é o que está acontecendo agora. Muitas vezes a empresa espera a água bater na bunda para se mexer e, enfim, sair do seu trilho, sair daquilo que é o que você está muito focado, que está dando muito certo. E é daí que vem a disrupção. E eu acho que é aí que entra um pouco a questão das fábricas, né? Toda essa volta, mas para chegar nesse ponto. A Intel tem apresentado muita dificuldade para fazer o chip, muita dificuldade para entregar o produto estável, atrasando a entrega, a miniaturização também. Então talvez seja necessário para a Intel começar a se modularizar para conseguir absorver essas tecnologias, né? Porque, se ela quiser fabricar para a Apple, ela vai ter que melhorar muito a tecnologia de fabricação dela. Mesmo que ela não vá pegar o design de chip e copiar, né? Até outra arquitetura e tal, mas ela vai ter que melhorar muito a parte de fábrica dela. E isso, querendo ou não, provoca uma inovação dentro da empresa que ela vai poder aproveitar para ela mesma no final. Então esse é o ponto que eu acho que faz pensar, será que a Apple
investiria na Intel e em quais condições? Porque se a TSMC atende e ela não compete com a Intel, por que a Apple ia pegar dinheiro e colocar na concorrente? Olha, um dos motivos talvez esteja em algo que a gente não sabe os acordos, a gente não sabe os números, mas uma coisa que o Pat focou bastante é que, olha, a gente vai abrir fábrica nos Estados Unidos e na Europa. E, assim, clara tentativa de vender isso para os governos americanos e governos europeus como um movimento para que se dependa menos da Ásia, né? E mais especificamente da China, né? Tem toda uma sinofobia ultimamente no mercado de tecnologia. A Huawei tá aí, né? Pois é. O próprio Pat Gelsinger diz que ele vê muito interesse de consumidores, mas também de governos. E aí ele citou ali o caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E, assim, se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tiver ali uma empresa que tem bastante ligação com a China, Taiwan, lá do mesmo lugar de sempre, onde sai tudo, e uma empresa muito americana, para citar o Trump, como a Intel, vai priorizar a Intel de alguma forma. Tem um jornalista que no final ele pergunta, né, será que isso seria rentável mesmo se não tivesse um incentivo do governo? E o Pat diz que, não, isso é uma estratégia da Intel, ponto final, mas é óbvio que a gente quer incentivos governamentais para ajudar a resolver esse desbalanceamento da cadeia de suprimentos, né? Então, acaba sendo um me ajuda a te ajudar. É uma coisa meio que é tudo muito concentrado ali, e a Intel é uma das pouquíssimas empresas que tem fábricas fora de lá. Então, acho que Israel é um exemplo, assim, tem fábrica da Intel em diversos locais do mundo, e agora eles estão querendo focar mais nisso. Olha, a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos, beleza? Compra da gente, porque não tem problema com China. Aqui, se você comprar, tá de boas. Mas eu acho que o Pat, ele é um cara muito inteligente, e eu acho que ele veio com esse plano porque ele já entendeu esses 3 pontos. Que não tem como a Apple sobreviver no longo prazo se ela continuar fechada dentro dela mesma. Né? A gente está desenvolvendo aqui, vocês comprem e a gente faz tudo. Então, para isso, ele está promovendo 3 coisas que devem, em teoria, resolver o problema da falta de inovação, que eles estão ficando para trás, claramente. O que a Apple conseguiu fazer com o M1 é incrível. E na parte de fabricação também. Né? Então, como você resolve o problema da fabricação? A gente tem que começar a fabricar para os outros. Vai ser um fluxo de receita que você consegue usar também para pesquisa e desenvolvimento. Lógico que não vai ter troca ali de tecnologia e tal, mas vai ser um fluxo de receita. Segundo, anunciaram parceria também com o IBM para pesquisa e desenvolvimento, então pode ser mais uma fonte, quem sabe, de melhorar a arquitetura, enfim, né, trazer gente de fora para ajudar a resolver problemas internos. E terceiro, voltar ao TikTok. Eu acho que os cronogramas são muito importantes para fazer com que você consiga cumprir, de fato, os desafios. Mas, enfim, eles não vão conseguir resolver esse problema da falta de inovação, não vão conseguir resolver essa questão sem se abrir. Acho que esse é o ponto. Agora, é um movimento correto. Porém, será que o mercado vai atrás, vai curtir a ideia também? Eu acho que, de repente, a Intel, até pelo seu próprio tamanho, ela consegue brigar em um outro fator importante, que é o preço, né? Se ela conseguir ali nessa questão de fabricar de repente para empresas ocidentais, eventualmente ela vai conseguir oferecer um preço melhor na comparação com a TSMC e com isso brigar por mais mercado, até porque a Intel, pelo tamanho que ela tem condições também de brigar por contratos longos, de longo prazo, né? Então eu acho que essa estratégia que ela está divulgando agora vai ter um efeito mais de longo prazo, sabe? Inicialmente dá um baque mesmo, como assim a Intel vai fabricar pra gente, né? Como é que vai ser isso? Tal. Mas se ela colocar isso aos poucos e brigar com questões como tecnologia de fabricação, brigar com questões como preço, que eu acho que vai ser mais importante, ela consegue pelo menos chamar atenção, né? De repente ela consegue ali chamar a atenção da Microsoft. A Microsoft já tem ali um projeto para tentar colocar chips de tecnologia ARM funcionando bem com Windows, né? Porque até agora as tentativas foram meio frustradas, né? Aí agora com a Apple lançando o M1, meio que criou uma expectativa no mercado. Olha, se a Apple conseguiu fazer um chip de tecnologia ARM funcionar bem com o macOS, eu acho que a Microsoft também consegue fazer algo similar no Windows. Então, de repente, isso vai gerar uma expectativa de um mercado mais aberto para a plataforma de PCs e, de repente, a Intel vê que essa é uma forma de não sair perdendo com isso, né? Então, tem várias possibilidades e eu acho que se ela conseguir, de fato, colocar a questão do preço como o principal
principal atrativo, sem abrir mão da tecnologia e tudo mais, eu acho que ela tem uma chance, sim, de conseguir pelo menos falar, olha, o que a gente está fazendo aqui é sério, a gente não está querendo roubar a tecnologia de ninguém, nem nada, a gente está querendo otimizar o que a gente tem aqui e lucrar um pouco com isso também. Então eu acho que ela tem condições de participar desse jogo. É aí que tá, por isso que eu falei também, acho que o terceiro ponto era a parte de modularizar, né, entregar versões customizadas, porque o mercado tem buscado isso. A Microsoft tem desenvolvido seus próprios designs de chip, mas principalmente Google e Amazon também têm desenvolvido, têm investido em desenvolver o design dos seus próprios chips, provavelmente para usar nos seus próprios servidores, porque são chips mais eficientes, a tal da performance per watt. Então, eu acho que cada vez mais as empresas vão explorar isso, de fazer o design dos seus próprios chips. Elas, melhor do que ninguém, entendem as necessidades dos sistemas delas, que são sistemas feitos completamente dentro de casa. Você pega a Google, a Amazon, são soluções que eles entendem melhor do que ninguém. Então, uma Intel nunca vai conseguir, por conta própria, desenvolver um chip genérico que performe da melhor forma possível para todas as empresas diferentes. É muito possível que nos próximos anos, cada vez mais, as empresas busquem fabricantes para fabricar versões customizadas dos seus próprios designs. Provavelmente ARM também. E nesse ponto, a Intel, ela tem que fazer alguma coisa. Ela precisa comer uma fatia desse bolo aí, ela precisa estar posicionada e me faz questionar se ela teria também muita chance no longo prazo de concorrer com essas empresas. O que ela vai fazer para conseguir, enfim, se essa opção de chip modular, enfim, se já é o suficiente para ela conseguir resolver esse problema, porque a gente sabe que a arquitetura está contando muito e a gente está vendo uns resultados bizarros saindo dentro de chips com arquitetura ARM. E o pior é que, assim, financeiramente, faria todo sentido a Intel adotar esse modelo de fato de fabricar para outras empresas, porque você imagina o custo para você abrir uma fábrica de chips, é muito alto. Então a Intel anunciou ali 20 bilhões de dólares para abrir 2 fábricas, só 2, assim. Nada demais, 2 fábricas e já deu 20 bilhões de dólares. Uma fábrica de semicondutores, assim, não sai por menos de 5 bi. Então, é um custo muito alto. E essas fábricas de semicondutores, elas só são lucrativas se elas estiverem operando uma capacidade muito alta, perto de 100% ali. Então, é claro que o custo é muito alto. Imagina todos os processos. Tem que ter temperatura, tem que ter umidade totalmente controlada, não pode entrar uma partícula de poeira, eletricidade estática, nem pensar. Assim, fornecimento de energia super constante ali é muito caro. Tem que ser muito preciso. E eu acho que, assim, quando a gente vê o movimento que aconteceu há pouco mais de 10 anos com a AMD, talvez esse passo da Intel seja um passo intermediário. Não sei, não posso prever o futuro, mas a AMD, lá em 2009, antes de 2009, ela era uma Intel menor, né? Ela fabricava, desenvolvia, desenhava os próprios chips e fabricava nas próprias fábricas na Alemanha, né? Tinha fábricas de altíssima tecnologia lá. O que ela fez? Ela percebeu que estava muito caro fabricar, manter fábrica, assim, cada nova tecnologia é um puta do investimento, e a AMD não tinha escala. Ela, nos bons tempos, ela tinha 30% do mercado, assim, não paga as contas. A Intel não, a Intel sempre foi a gigante, para desktop podem estar sofrendo concorrência maior, aí data center, líderes inquestionáveis e tal. Então, para a Intel sempre foi muito mais fácil ter a própria fábrica, e fazia sentido, lógico, né? Numa época em que a Intel dominava o processo de fabricação, era a gigante ali. Só que agora, o momento é o seguinte: a Intel não é mais tão dominante no mercado de semicondutores e tem vários segmentos que ela não consegue, então faz mais sentido para financiar toda essa fábrica ter concorrentes com competidores ali. Essa palavra é ótima. Para pagar as contas da Intel, porque lógico que é muito caro, mas imagina se... Legal, a Intel pode talvez seguir um modelo de AMD e daqui a uns 5 anos ela divide de fato essa empresa
em outra. É difícil prever, porque a Intel é uma empresa tão grande, e quando você fala de empresas muito grandes, é meio difícil você pensar em, e se a gente dividir essa empresa, né? Tipo, quem que vai comprar a porra da parte da empresa? É muito caro, né? É tipo, quem que vai comprar imagina uma empresa comprando a Nvidia. Pô, uma empresa de 200 bilhões, quem que tem dinheiro, assim, pra comprar, né? E no caso da Intel seria algo parecido, porque a Intel, lógico, ela desenvolve, ela cria chips muito bons, não por acaso ela tá aí, né? Teve liderança durante 2 décadas e tal, mas acho que os grandes ativos da Intel durante muito tempo foram as fábricas dela. E quem que vai comprar a divisão de fábricas da Intel? Quem que vai ter esse cacife todo, né? Muito louco você pensar nisso. Talvez tenha que ser uma nova empresa totalmente diferente, totalmente separada, igual foi a AMD e GlobalFoundries. E mesmo assim, a GlobalFoundries, ela pegou as fábricas da AMD na Alemanha, depois a IBM, que também fabricava semicondutores, vendeu as fábricas para GlobalFoundries, aí virou uma pequena gigante ali no mercado de foundries, né? Mas mesmo assim, TSMC é muito dominante. Quando você pega o dinheiro, a gente costuma dizer, ele tá na altíssima tecnologia. E eu vi um gráfico aqui no Seeking Alpha, a gente pode deixar o link na descrição do episódio, mas assim, em 2020, eles pegaram o tamanho do mercado de cada tamanho de nanômetro, né, de litografia. E aí você pega ali litografia de 10 a 5 nanômetros, TSMC é 90%. Samsung é 10%, e o resto não tem. Assim, não existe o resto. São essas duas, e TSMC é quase monopólio ali. Se você quiser fabricar chip de altíssima tecnologia, 5 nanômetros, 7 nanômetros, EUV, etc., só tem ela. Quando você vai para 32 a 12 nanômetros, aí aparece GlobalFoundries. Mas mesmo assim, é uma fatia muito pequena, e boa parte dessa fatia porque tem a AMD ali, né, botando dinheiro na empresa, é uma das maiores clientes, lógico, né, surgiu a partir da AMD, então tem essa ligação. Mas o dinheiro tá aí, e o maior dinheiro tá na altíssima tecnologia, e, aliás, vale dizer, a Intel não tem essa altíssima tecnologia. Então é muito complicado também. Eles estão nessa sinuca de bico bem... Eu tô bem curioso pra saber se isso é um meio ou se isso é um fim. Tipo, vai ser isso... Vai virar uma empresa de fábrica e matar... fazer uma HP... Uma HP da vida, tipo, o que vale a pena mesmo a gente vende, muda o nome e tal, e o resto fica aqui com a gente. Tipo, a HPE, que é a HP Enterprise ali e tal, e vamos vender ela porque é a que dá dinheiro, e o resto fica com a gente tenta fazer o que dá aqui. Eu acho que assim, é bem difícil, né? Ninguém tem essa resposta, óbvio, mas... É um mercado que é muito claro que eles precisavam se posicionar, ou tentar pelo menos, vamos ver se o mercado vai topar esse tipo de parceria, mandar fabricar o seu produto com a concorrente, por mais segurança que tenha jurídica ali, o concorrente vai se desenvolver com esse processo de fabricação, ele vai melhorar as próprias fábricas, e aí não tem como proteger essa melhoria da fábrica, né? E ele vai receber um fluxo de capital que pode ser investido massivamente em pesquisa e desenvolvimento. E aí é só um fato, uma questão de você contratar os melhores engenheiros e cientistas do mundo. Se você tem dinheiro, eu acho que a Intel consegue contratar os melhores cientistas do mundo. Mas eu acho que o principal ponto aí na questão da sobrevivência ou não da parte de design de chip, que sempre foi o core da Intel, a Intel era inovação por causa dos designs dos chips, e tanto no de entrada quanto no topo de linha. Porque no começo a AMD até chegou tomando espaço ali nos de entrada, mas a Intel foi lá e também deu um jeito, pegou os chips mais antigos, enfim, conseguiu lançar mais barato, mais competitivo para dominar todos os setores ali, tanto de entrada até o de topo de linha. Mas será que eles conseguem resolver os problemas do x86 ao ponto de competir com ARM? Será que a arquitetura tem gás para queimar? A gente vai ver daqui a alguns anos, tipo, caramba, olha aí, a Intel tá conseguindo melhor performance do que os chips da ARM, gastando menos energia, dissipando menos calor. Porque o problema hoje é isso, até quando o chip sai, consome tanta energia que o aparelho frita. Isso pro desktop não era tanto um problema, mas pro mundo de hoje em dia, que é tudo mobile, e a Intel não conseguiu nada dentro de smartphones, mais ou menos consegue ali nos tablets que são meio híbridos com notebook, tablet, ou algumas coisas tipo Surface da Microsoft, enfim. E servidores tem isso que eu falei também, a Amazon desenvolvendo
o seu próprio design de chip ARM, Google também tá, Microsoft também. Então, quanto tempo dura essa dominância da Intel em design de chip, uma vez que esses grandes players consigam entregar chips surpreendentes, como a Apple conseguiu fazer com o chip M1? Porque aí, é lógico que não é da noite pro dia que você substitui milhares e milhões de servidores do mundo, mas já acende outro alerta ali dentro da Intel, porque é uma área que ela domina completamente. Ah, mas o Windows, todo o ecossistema de servidores tem, né, não tá até Linux, na verdade, não tá construído para chip ARM, mas bom, aí se adapta. Leva um tempo, mas você adapta. Então, se a Intel não resolver problema de performance, questão de economia de energia, que é o principal, a vantagem do chip ARM, essa parte aí tá ameaçada também. É bem difícil falar dessa questão, porque, assim, quando a gente fala de miniaturizar um chip, não dá para comparar, por exemplo, um chip de 7 nanômetros da Intel com um chip da TSMC, porque ali tem uns fatores, né, que são, por exemplo, a densidade, que é a quantidade de transistores que você vai colocar dentro de cada chip. Geralmente, na Intel, ela consegue agrupar mais. Então, tanto é que o pessoal fala assim, eu não sei exatamente a proporção, mas o pessoal fala assim, um chip de 7 nanômetros da TSMC seria equivalente a um chip de 10 da Intel, alguma coisa assim. Mas a questão é a seguinte, o problema da Intel é que, para ela, com base na arquitetura x86, para ela sempre é um desafio maior espremer mais tecnologia dali, porque a gente está falando de uma arquitetura relativamente antiga, né? Então, o grande problema que ela enfrenta é justamente de ordem tecnológica mesmo. Não é que ela não tem dinheiro, que nem já falou aqui, ela tem bastante dinheiro, ela tem gente muito competente, compete voltando para a empresa, teve mais gente, que teve até um engenheiro lá que era um cara aposentado, que ele voltou a trabalhar com a Intel só por causa do retorno do Pat. Quer dizer, ela tem toda a condição necessária para isso. O problema é que o tempo joga contra ela. Porque quanto mais você monitoriza um chip, mais instável ele tende a ficar. E aí tem vários fatores que tem que trabalhar, principalmente a questão da temperatura dos chips, né? E aí, o que ela tem tentado fazer, ou o que ela vai tentar fazer a partir de agora, é o meio que flexibilizar um pouco a arquitetura dela. Por exemplo, a próxima geração de chips Core, que vai ser a 12ª, que é chamada de Alder Lake, eles prometem fazer um chip que lembra aquele processo Big Little que a gente encontra no ARM, né? Que é de você pegar uns núcleos poderosos e misturar com núcleos mais econômicos para você ter ali um equilíbrio no consumo de energia. A Intel vai tentar fazer isso na próxima geração, só que fazer isso com chips de x86 é um desafio, porque nessa coisa de você alternar entre os chips, você pode ter uma queda muito brusca de desempenho. Eu tive a oportunidade de ter uma amostra de como isso pode ser problemático, testando recentemente para o Tecnoblog o Galaxy Book S, que é um notebook que tem um chip Lakefield. O chip Lakefield é o quê? É um Core 5, o nome dele é Core 5 L16G7, que ele tem um núcleo poderoso e 4 núcleos de baixo desempenho. Então, ele é interessante esse chip porque, assim, se você quiser jogar, por exemplo, um jogo 3D, alguma coisa que é um pouco mais exigente, ele vai tremer nas bases, né? Porque é um chip bem limitado nesse aspecto. Porém, para aplicações básicas, tipo Word, Chrome com umas 3, 4 abas abertas, né? Não mais que isso. Enfim, coisas mais rotineiras, ele consegue se sair bem. E aí ele tem a vantagem de converter esse gerenciamento, essa alternância de tarefas, numa duração maior de bateria, que nos meus testes chegou a 8 horas, no máximo. Para um notebook que é bem leve, né? Ele tem 950 gramas, eu achei até ok, mas a gente sabe que não é um número tão impressionante, pelo menos quando a gente fala de notebook ultra compacto. Aí eu comecei a perceber, olha, o problema é que, assim, para a Intel trabalhar com essa mesma abordagem que tem na ARM, que é de pegar o Big Little e alternar entre chips poderosos e chips mais econômicos no consumo de energia, o problema dela é que ela tem picos, né? Na ARM você consegue fazer isso de uma maneira mais suave, mais fluida, e na Intel não. Se você baixar demais, o desempenho cai muito, e se você aumentar demais, o consumo aumenta e o calor também aumenta. Então é preciso achar esse meio termo. Então o problema da Intel é essencialmente de ordem tecnológica. O pessoal pensa, a Intel é uma empresa preguiçosa, eles ficaram numa zona de conforto nos últimos anos, é por isso que não saiu dos 14 nanômetros. Não é bem isso, né? Eu acho que ela poderia de fato ter se esforçado um pouco mais. Eu acho que é um pouco. Acho que é um pouco. Sim, mas assim, é que nem eu ia falar, eu acho que ela poderia ter se esforçado um pouco mais nesse sentido, mas ela de fato teve muita, e tá tendo ainda muita dificuldade nessa transição, justamente por aquilo que eu falei no começo desse comentário, que é a questão da densidade dos transistores dentro daquele processo de miniaturizar o chip, né? Então, eu acho que tendo o Pat como um cara mais técnico, é um cara que vai conseguir enxergar
essa questão de uma maneira mais profunda e, de repente, conseguir trazer uma solução no prazo relativamente curto. Mas ainda assim, uma coisa que eu aprendi com a Intel nos últimos anos é o seguinte: não crie grandes expectativas. Eu, por exemplo, se fosse investir na Intel, assim, sei lá, se fosse um investidor que fica direto comprando papéis de empresas de tecnologia, eu acho que eu só investiria na Intel no longo prazo, comprando bastante ações, se eu fosse um cara acostumado com risco, que não é muito o meu perfil. Então, assim, não, eu acho que vale a pena torcer pra Intel, porque vai ter mais competição no mercado e isso é bom pra todo mundo, mas vai devagar, não tenha tantas expectativas, porque a situação ali é bem complexa mesmo. Olha, como entusiasta de tecnologia, acho que a Intel foi uma das, se não a empresa que mais me decepcionou nesses últimos anos. E, assim, decepção só existe quando existe expectativa. E a Intel, ela é especialista, ela é a top 1 em criar expectativas e não entregar, ou só entregar metade do que ela prometeu. Eu acho que nesse ramo de hardware tem muito isso, porque é muito baseado em número, benchmark e tal, né? Finalmente melhoramos em 30% o desempenho do nosso processador. E aí você vai ver, e cadê os 30%? Vale um parêntese sobre essa questão da densidade, né? Porque com certeza quem é mais fã de Intel, quem tem um pezinho mais, sabe um pouco mais de fabricação de processador, vai dizer que o processo de fabricação tem o mito dos nanômetros, né? Então, assim como tem o mito dos megapixels, o mito dos gigahertz, tem o mito dos nanômetros, de fato. Do megahertz. E assim, o Ian Cutress, especialista em hardware e tal, ele soltou até um tweet com uns cálculos ali, dizendo quanto que, com o processo de fabricação de cada empresa, até quantos milhões de transistores por milímetro quadrado daria para botar num processador ali com o processo de fabricação. A Intel, com 10 nanômetros, ela consegue botar até 101 milhões. A TSMC, com 7 nanômetros, consegue botar 91. Então, com 7 nanômetros da TSMC, ainda assim, ela não conseguiria chegar nos 10 nanômetros da Intel em termos de densidade de transistores, mas ainda assim a gente tem que dizer o seguinte: isso é o máximo possível, isso é o teórico. Sabe aquele roteador lá que você compra com 4 GB de velocidade teórica e nunca chega a 1 GB? É tipo isso, no final das contas é tipo 1/3 disso que realmente chega. Mas no final das contas também o que importa é o quanto isso se traduz na faixa de preço, em performance, de velocidade e também performance energética, né? Gerar calor, gastar energia. E aí, somando tudo, mesmo tendo essa diferença no design, o que a gente tem visto é que o design de chips ARM que a TSMC está fabricando tem se saído melhor. Então, assim, né, no final das contas, a parte técnica é interessante. Mostra que a Intel ali tem um know-how óbvio, né? Empresa dominante ainda. Mas se ela está se mexendo, é porque ela percebeu que, de fato, ela está perdendo espaço. E se continuasse na direção que estava, não ia sobrar muito para contar a história, não. Eu tenho um misto de raiva e esperança pela Intel, porque a Intel parece que é uma empresa que ela só funciona à base da pressão. Mas quando ela se sente pressionada, ela funciona, mas funciona que é uma maravilha, assim. Então, assim, parece que... Eu não sei como funciona lá dentro, mas parece que eles são tão bons, mas tão bons, que quando eles fazem algo que é muito acima da concorrência, parece que tudo para lá dentro, fica estagnado. Executivo aí, pode tirar férias de uns 5 anos, daqui a pouco você volta e tal, né? Isso aconteceu várias vezes. Óbvio que a gente tá falando de um cenário hoje, né, que é bem ruim, assim, não só agora com M1, AMD Ryzen ali enchendo o saco, né, mas lá no passado, eu não vivi isso como jornalista, mas eu conheço a história. No começo dos anos 2000, a Intel ficava reciclando umas tecnologias. Então, ela lançou ali no final dos anos 90 o Pentium 3, que era revolucionário, não por acaso serviu de base para os processadores Intel Core, mas lá no Pentium 4 tinha muita reciclagem de uma arquitetura que não estava tão boa. E tudo isso em nome do marketing, porque com as otimizações, a Intel conseguia chegar a frequências mais altas, né? Tinha toda aquela briga dos gigahertz e tal. O Steve Jobs falando, mas a gente não conseguiu 3 gigahertz com o chip da IBM, mas com a Intel a gente vai conseguir. Ficava essa briguinha idiota. E o Pentium 4, ele, legal, chegava pro market, era maravilhoso, né? Tinha um Pentium 4 de 3,6 gigahertz. Oh, que maravilha de processador. Mas aí, não era tudo isso, né? Não era tudo isso que o número dizia. E a AMD começou a apertar o calo ali com os Athlon 64, 2013, 2005. E aí, a Intel começou a se mexer de fato. Ela lançou Core 2 Duo
e aí não tinha pra ninguém. Aí Sim. a Intel, assim, não ficou durante muito tempo sem ninguém, assim, não, olhava pro retrovisor, não tinha ninguém atrás. E aí tem um problema que eu vejo na Intel, nessas várias fases, que é, quando a Intel ela tá nessa fase de acomodação, que ela tá muito acima das outras, depois de um tempo ela começa a lançar umas coisas sem sentido que invariavelmente fracassam. Então, nesse caso aí do Pentium 3, Pentium 4, tinha... Vamos puxar um pouco de história. Tinha memória RAM Boost. Ela prometia mais desempenho, tinha todo o marketing, todo o poder da Intel em cima. Chegou a ter processador vendido junto com memória para justamente acelerar a adoção do RAM Boost, mas no final das contas não deu certo. 3 anos depois, a Intel adotou o SDRAM, como todo mundo, virou padrão da indústria e tal. Mas o mais recente, e eu gosto muito de lembrar, é o Optane. O Optane é uma tecnologia foda. Ela é mais rápida que o SSD, é muito mais durável. Assim, ela é tipo velocidade quase de memória RAM. E não tem o problema dos ciclos de escrita do SSD, né? Que depois de um tempo, a memória flash começa a falhar. Mas era muito mais caro. E aí a Intel tentava vender isso como super inovador, revolucionário, que todo mundo precisava ter. Nos PCs populares ela fazia tipo híbrido de HD com Optane, e no high-end a Intel tentava vender a ideia de SSD com Optane. Imagina, você quer mais velocidade no seu computador, você bota um SSD, mas você bota um Optane ali pra acelerar o seu SSD, e não fazia sentido. E assim, eu sou um dos poucos jornalistas que assistiu a apresentação de Optane em 3 países diferentes. Eu assisti no Brasil, porque né, lógico, quando eles lançaram chips, memórias Optane, teve coletiva de imprensa no Brasil, mas eu vi nos Estados Unidos também, porque toda a questão de CS, a Intel costuma lançar algumas coisas novas lá, e no México, porque eu fui ver um centro de design da Intel, e eles falaram muito de Optane, e eu falei para uma pessoa dentro da Intel, muito querida, que provavelmente está me ouvindo, né, que provavelmente está ouvindo esse Tecnocast, beijos, muitas saudades de tomar um café junto, que cada vez que a Intel falava de Optane, eu acreditava menos na tecnologia, porque parece que nem os executivos da Intel acreditavam naquele negócio. E ela concordou em boa parte do que eu falei, porque assim, parece que chegou no momento errado e tal, mas de qualquer forma é um sinal de que assim, a empresa tava nessa fase meio de acomodação / desespero, assim, então começava a lançar umas coisas que não faz sentido, e Optane agora morreu, né, pelo menos para desktop já era. Então, essas coisas assim, mas de qualquer forma, mas quando a Intel funciona, e aí Core 2 Duo funcionou muito bem, Pentium 3 funcionou muito bem e tal, ela funciona mesmo. Eu espero que daqui a 3 anos a gente tá falando, putz, lembra 3 anos atrás, 2020 com 2021, parece que a Intel tá toda fodida, né? Ia fechar as portas e tal, e hoje ela tá dominando de novo o mercado, conseguiu reerguer o x86, ou então, sei lá, criou outra arquitetura e deu certo e tal, e roda código legado também, enfim, eu espero muito que isso esteja acontecendo, porque a Intel, ela trouxe muitas inovações. Sim, sim. Ela é muito importante, assim. E tem gente muito foda lá, obviamente. Eu acho que pro mercado é ótimo o que tá acontecendo. Tem isso também. Pra gente é ótimo. Totalmente. Agora, é interessante isso que o Rigo comentou, porque eu me lembrei do lançamento recente dos chips de Core de 11ª geração para desktops, né? Que é chamado de Rocket Lake S. Eles fizeram uma apresentação pra imprensa especializada. E era assim, cara, acho que foi a apresentação que eu vi os executivos mais entediados da minha vida, assim, sabe? Porque eu acho que eles já perceberam que não tinha muito o que falar, então eles falavam e tentavam, sabe, puxavam um detalhe ou outro pra encher linguiça, sabe? Porque eles percebiam realmente que, cara, o que tem de novo realmente? Não tem quase nada. Porque esses novos chips, eles têm... na verdade, parece até um retrocesso, né? Porque a Intel pegou os núcleos de 10 nanômetros que são os núcleos Sunny Cove, né? Que foram lançados em 2019 como processadores para laptops, aí converteu esses chips de 10 nanômetros para 14 nanômetros. Então, quer dizer, ela fez uma adaptação lá, porque para desktop, o argumento dela é que não precisa se preocupar muito com a questão de economia de energia, né? Que no desktop não, a prioridade... Você não entendeu, eles fizeram o toque-tic. Óbvio. Você verdade, que não entendeu a estratégia deles. Mas, cara, era muito engraçado, porque, assim, pra começar a sessão de respostas e perguntas foi bem longa, né? Porque eles acabaram logo a apresentação, assim. E aí, que nem eu falei, ficavam detalhando questões que já eram muito simples, ou seja, enchendo linguiça. E meio que parecia que eles estavam dando graças a Deus de ser um evento online, né? Porque eu acho que se eles estivessem cara a cara com o pessoal ali, acho que ia ser um pouco constrangedor pra eles, porque realmente não tinha nada
de novidade. Assim, tem uns recursos novos, por exemplo, esses novos chips funcionam com Thunderbolt 4, PCI Express 4.0, né, que finalmente chegou, né, porque puta que pariu, eu tava não sei quantos anos em PCI Express 3.0, mas, cara, assim, de novo mesmo, não tem nada. A gente ainda tá falando de um processo de fabricação de 14 nanômetros em pleno 2021. Só tem um ponto que eu queria pontuar aqui, pontuar, ótimo, né? Mas sobre a questão da AMD que o Riga falou, né? Na verdade, a questão de a Intel ter esse histórico de correr atrás, lançar uma coisa, dominar o mercado, ficar acomodada, alguém passa, ela corre atrás, né? E fica nesse vai e vem. E eu enxergo uma pequena diferença no que está acontecendo hoje, porque durante todos esses anos, a AMD tentou bater a Intel no jogo dela, com processadores mais rápidos, com tecnologia de processador. E disrupção é justamente quando você cria um jogo novo onde o player não está inserido ainda, o dominante não está inserido ainda, que é o caso da Intel. E é o que está acontecendo hoje. Ela está longe na tecnologia de fabricação, ela está longe na tecnologia de design de chip, e a gente não está falando aqui de dominância de mercado, mas sim de tecnologia. E aí, para dominar o mercado, acontece, né? O melhor eventualmente vai ganhar o jogo. Então eu enxergo essa pequena diferença. A Intel tá precisando correr atrás dos concorrentes num jogo que não é dela exatamente. É uma empresa, lógico, com muita tecnologia, com muita experiência, com muito dinheiro, enfim. Mas ela perdeu o barco em muita coisa, por exemplo, no mobile, posição 0 da Intel. Ela teve experiências terríveis lá atrás, não deu certo no mobile. Com o notebook, ela domina ainda, porém, não é o melhor chip do mercado mais na questão de performance por watt, que nem o Riga e o Alecrim comentaram, né? Que desktop não é tão importante. Por causa disso, você precisa economizar bateria. Então, ela está precisando correr atrás numa área que todos os concorrentes tentaram falar com ela, tentaram, olha, vamos desenvolver aqui melhor? Ela não se deu muito bem, enfim, não sei exatamente qual foi o problema ali, se foi falta de vontade. Os concorrentes fizeram por conta própria e agora, de repente, o maior mercado é mobile. E aí o que eu ia perguntar é, notebook é suficiente para uma Intel sobreviver no longo prazo? Já diria que não. Se for só desktop, pior ainda. O mundo é cada vez mais mobile, cada vez mais bateria. E até em servidores mesmo, já dei exemplo aqui de empresas que recentemente começaram a investir em design para fazer os seus próprios chips. No caso, a fabricação não seria delas, mas o design seria delas, em outra arquitetura. Então, eu acho que assim, a Intel tem muito trabalho nos próximos anos para conseguir recuperar aí o tempo perdido, e principalmente porque não é o jogo dela, é em outras áreas que ela não está bem posicionada. Tem que ser no chicote. Intel é assim, tem que ser no chicote, senão não vai. A chicotada dessa vez vai arder, foi bem forte. E sei lá, pode ser uma aposta muito ousada, mas eu ainda consigo enxergar a arquitetura ARM vingando em notebooks com Windows, ou seja, com PCs, né, de modo geral. E sei lá, de repente Qualcomm consegue emplacar nesse segmento. Ainda é muito difícil, né, pela questão de desempenho. Você não é tão fácil assim adaptar um software desenvolvido originalmente para x86 para ARM, mas assim, tem uma galera trabalhando nisso, né? A Microsoft já se envolveu nisso. Então, eu vejo uma chance de, sei lá, fazendo um exercício de aposta mesmo, de 3, 4 anos, a gente já tem um avanço significativo nesse mercado. E aí vai colocar mais fogo nessa fogueira, né? Para a Intel. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha? Será que a Intel consegue se reinventar? Será que ela consegue voltar ao topo aí, como o Riga tá apostando? Manda pra gente seus comentários lá no Twitter, é só marcar o @Tecnocast ou #Tecnocast, ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes, em todas eu sou @Mobilon, @Paulo Riga e @Ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Falou!